Olá pessoal, vamos então à nossa terceira aula de tecnologia de informação para processos de decisão aplicadas à área de logística, ok? Iniciaremos essa aula falando sobre TMS, né? Transportation Management System, sistema de gerenciamento de transportes. Esse sistema é utilizado pelas empresas de transporte, normalmente, tá? Com mais normalidade, né? O mesmo auxilia no planejamento, execução, monitoramento e controle das atividades relativas à consolidação da carga. Um sistema desse vai conversar diretamente, um TMS vai conversar diretamente com o WMS. Né? A maioria das empresas já integram esses dois sistemas, ou até o TMS funciona como que uma ferramenta do próprio WMS. No caso das transportadoras, não. Elas já utilizam, se é só uma empresa de transporte e ela não tem, os serviços de armazenagem, movimentação de materiais, não é um operador logístico, são só serviços de distribuição. Então ela vai utilizar apenas o TMS. Ele vai também pegar informações lá do WMS para fazer consolidação de carga, não é? Qual é a carga que vai para determinado cliente, qual é a primeira entrega que eu vou fazer, a ordem de carregamento dos veículos, a quantidade de carga por pedido, por região. Isso é consolidação de carga, ok? Ela vai cuidar da própria expedição do material, ou seja, controlar ali os processos de picking, separação, embarque, redistribuição de carga, para processos capilares, O que é isso? É quando você coleta o material com um único veículo, através de uma consolidação, você manda determinado veículo fazer uma rota para passar em vários clientes e pegar diversas cargas diferentes, para que quando chegue na sua expedição, você faça um processo de separação novamente ali por pedido, de embarque, de expedição, por veículos que farão a região, por exemplo, que farão entregas numa região específica. Então você tem vários veículos de consolidação, de coleta de carga, um processo de expedição que vai unir todos esses pedidos, separando por região, por veículo, por entrega, estabelecendo uma ordem também igual ao WMS fará de qual é a primeira carga a entrar no caminhão, que é aquele último ponto de entrega do meu pedido, ou seja, a última carga é a primeira a ser embarcada. Toda essa consolidação de carga, de expedição, o TMS terá como ferramenta, como benefício. Emissão de todos os documentos também ali, se houver documentos que necessitam ser emitidos, no caso de empresas, notas fiscais e outros mais, e no caso de transportadoras, outras etiquetas, enfim, o que for necessário. Entregas e coletas de produtos, como dissemos, e rastreabilidade da frota e do produto. Se você tem equipamentos de GPS nos veículos, você vai conseguir fazer rastreabilidade do veículo, para que algumas rotas, por exemplo, se for um material importado e você está fazendo desembaraço num porto seco, você necessariamente precisa informar a Receita Federal a rota que o veículo vai seguir e o status dessa rota, se o veículo realmente está dentro dessa rota ou não. Isso, inclusive, vai valer para todos os materiais que exigem seguro de transporte, que são materiais caros, materiais visados, enfim, você vai fazer a rastreabilidade, então, da frota, do produto, vai fazer auditorias de fretes, conferências de fretes, cálculos, de percentual, você vai medir qual é a
a negociação, né, que você realizou, isso vai servir, toda essa informação de percentual, de custo, vai servir para apoio a novas negociações. Por exemplo, se você não trabalha só com veículos próprios, você trabalha com veículos terceirizados, seja de transportadoras ou seja de autônomos, né, motoristas autônomos, isso tudo vai te dar base para você negociar a contratação desses serviços. Todo o planejamento de rotas, e modais. Qual é o tipo de modal de transporte, né? Transporte terrestre, transporte ferroviário, transporte aquaviário, né? Transportes indutos, enfim. O monitoramento de custos e nível de serviço, além dos custos de preço de frete, outros custos logísticos que pode ter ali, mão de obras, ajudantes e outras coisas mais, e nível de serviço, né? Qual é o grau de atendimento, de expectativa do que foi planejado e do que foi realizado. E planejamento e execução de manutenção da frota. Aqui também teremos, além da manutenção corretiva, nós teremos a manutenção preventiva, né? Aquela que é realizada baseando aí na troca de óleo, troca de pastilhas de freio e outros itens de manutenção preventiva, como também a preditiva, né? Que é aquela que diz que determinada peça do veículo ela tem uma vida útil de tanto tempo, lá, um ciclo de vida, e que você, na manutenção preditiva, vai fazer a troca antes que quebre e cause danos maiores ainda, como vamos dizer que a gente está falando sobre uma peça de desgaste ali que não seja a lona de freio, né, ou pastilha ou disco de freio, mas uma peça da própria engrenagem ali, do sistema de freio do veículo. Se você não trocar aquela peça, se você não realizar a manutenção preditiva, aquela peça, quando quebrar, vai causar possivelmente a batida, né, a colisão do veículo. E com isso o prejuízo será muito maior. Então, toda essa execução de manutenção de frota, o TMS também traz como ferramenta, como funcionalidade, ok? As principais funcionalidades, então, do TMS são aí o monitoramento e o controle de frotas e cargas, ok? Apoio à negociação e auditorias de fretes e planejamento de transporte e execução, não é? Acompanha a execução em tempo real, perfeito? Muito bom. Dito isso, quais são os principais benefícios, né? Vimos as funcionalidades. E agora, quais são os principais benefícios de um TMS integrado ali ao WMS, ao ERP, enfim, a todos os sistemas que temos, né? Os principais benefícios são a redução dos custos de transportes e melhoria no nível de serviço, não é? Acompanhamento dos custos de forma mais detalhada faz com que você otimize os seus recursos e, com isso, reduza os seus custos. E melhore também o nível de serviço, a qualidade do serviço prestado aos clientes, não é? Ao cliente seu direto, se você for uma transportadora, ou ao cliente do seu cliente, né? Que será o cliente final daquele produto. Nós estamos apenas prestando serviços aqui nesse caso. Seja nós diretamente um terceirizado, né, ou diretamente um setor, né, da própria empresa que cuida da área de transportes, ou que tem uma frota própria, ou que contrate, né, terceirize todos os serviços. Melhor utilização dos recursos de transporte, também temos que ter atenção aqui. Os custos de transportes, eles são altos, né, o custo de frete é muito alto, né? Então temos que otimizar a utilização desses recursos. Melhoria na composição das cargas, quando formos fazer consolidação, roteirização, tudo isso, o TMS, ele traz uma carga lá de
de mapas, né, igual ao Waze, igual ao Google, enfim, né, que ele pesquisa, que ele traz para dentro dele a rota, né, quais são os melhores caminhos, né, toda aquela informação de GPS, enfim, para que você aproveite muito bem, né, o transporte, faça a consolidação da carga e da rota de forma muito mais competente. O menor tempo necessário para planejar a distribuição e a montagem das cargas, não é? Com todas as informações lá de endereços, de dimensões de carga, de capacidade de veículo, ele vai reduzir o tempo de planejamento, não é? Ele vai trazer o planejamento para tempo real, para um momento ali de programação bastante específico e muito rápido. Disponibilidade de dados corretos, de dados com acuracidade, né? Acurados, não só dos custos de frete, como de todo o restante, mostrando de várias formas, como por exemplo, por cliente ou por produto, não é? Eu posso querer carregar veículos, né, quando são entregas maiores, por cliente. Quando for 2, 3 entregas de grande volume para o mesmo cliente, eu posso carregar os veículos por produto, não é? E emitir os documentos, as notas fiscais, de acordo com esses carregamentos. Isso vai facilitar o quê? O desembarque do produto, o embarque do produto, o transporte, vai reduzir riscos com avarias, vai melhorar, né, o tempo parado em docas, tanto para receber quanto para expedir, vai padronizar os equipamentos, não é, de carregamento e de descarregamento do outro lado, enfim, né, tudo isso vai melhorar com a utilização dessas funcionalidades. Tudo isso nós teremos como benefício. Também o acompanhamento da evolução dos custos com transportes, não é? Uma vez que você faz o gerenciamento, você mede, você tem indicadores, você vai acompanhando a evolução dos custos para que você planeje os próximos passos, os próximos períodos, para que você negocie melhor com os serviços que você contrata, com as empresas, os autônomos, enfim, todo mundo. Disponibilidade de informações online, tempo real, não é? Aquilo que falamos sobre informação e ação, execução, ao mesmo tempo com informações real. Suporte de indicadores de desempenho, né, para aferir a gestão de transportes. Então, além dos indicadores de custos, de preços, de negociação, também os indicadores aí de nível de serviço, não é? De qualidade, de pontualidade, não é? De avarias, por exemplo, realizadas, né? Que ocorreram ou podem ocorrer durante o carregamento, durante o transporte, durante o descarregamento do material, enfim, né? Seguros, né? Contratação de seguros para cobrir toda essa operação, tudo isso dentro de um TMS você mede. Você calcula, você planeja, executa, organiza, ok? Os sistemas TMS dão o suporte necessário para que as empresas de transporte utilizem melhor os seus recursos, otimizem seus processos e obtenham um melhor resultado financeiro, lucratividade, né? Desde o início, sempre um olho na lucratividade. Muito bom! Vamos então agora abordar um tema diferente, o CRM, o Customer Relationship Management. O que é isso? É o gerenciamento do relacionamento com o cliente final, o consumidor, tá? Então, como que esse sistema é montado, para que ele é pensado, né? Quais são as funcionalidades deles? Vamos entender isso aqui num conceito breve aqui, ó. Através de um banco de dados de clientes, o CRM manipula, né? Ele executa informações ali, buscando otimizar os processos, né? Quais processos? Essa solução tem como estratégia de negócio identificação de clientes e suas principais características para estabelecer um relacionamento de
fidelização de longo prazo com os seus clientes. Então aqui nós entendemos as características de cada cliente no ponto de venda. Por exemplo, eu tenho o hábito de ir ao supermercado e comprar determinados produtos de determinadas marcas. O CRM, ele vai juntar aí todas as informações daquela localidade e traçar, não é, um perfil daquela clientela e quais são os itens que deve ter disponível ou itens potenciais que podem ser oferecidos naquela região, que pela característica do mercado, eles terão maior aceitação, não é? Eles terão maior compra naquela situação. Então, os CRM, eles atuam aí voltados, né, para uma estratégia de canais de distribuição que melhor a empresa pode seguir, que a empresa deve adotar, ok? Essa estratégia permite, de forma lucrativa, identificar e estabelecer as formas de relacionamento com os clientes que apresentam maiores benefícios ou maior potencial para a empresa e permitam fornecer a esses mesmos clientes um nível de serviço que exceda as suas expectativas, ok? Então, com isso, com um sistema administrando a necessidade do consumidor, você consegue extrapolar a expectativa, né, desse tipo de consumidor, né? Não só oferecendo os produtos de hábito, como dissemos antes, como novos produtos, né, novos serviços para aquela região, para aquele tipo de cliente, enfim. Okay? Para a manipulação dessas informações, utiliza de componentes tecnológicos, de planejamento estratégico e de marketing pessoal. Sempre uma perspectiva de orientação total para o cliente. Ok? Então, o cliente aqui é o foco desse software. Características, você vai utilizar informações para fazer planejamento estratégico, né? Marketing voltado para a pessoa mesmo, né? Para aquele tipo, para aquela classe de consumidor, não é isso? O CRM permite alcançar alguns objetivos, né? Quais são esses objetivos? Vamos lá. Identificar as entregas qualificadas de forma a ganhar novos clientes, ou seja, quando você atende uma região de uma determinada maneira, você identifica um público-alvo, você trata aquele público-alvo com aqueles serviços, né, que você pode agregar. E aí nós estamos falando de todas as classes, né, vamos dizer assim, de classificação mesmo financeira, sociocultural, enfim. Quando você volta ao CRM, né, ele não é para atender apenas a classe A, tanto a B quanto a C, quanto a D, enfim. Cada classe, né, assim, socioeconômica aí, ela tem as suas necessidades, ela tem as suas preferências, ela tem as suas exigências de preço, quantidade, embalagem, qualidade, enfim. E tudo isso, né, quando você identifica e qualifica melhor todo o seu mercado, você tem condições de atrair novos clientes, não é? Por quê? Porque você utiliza um sistema de relacionamento com o consumidor adequado. Você pode conseguir vendas muito mais rápido e eficiente, com maiores resultados, né? Se você está fazendo lá um acompanhamento, se você está com um sistema de relacionamento funcionando para atingir, por exemplo, a classe C, que procura um nível de qualidade, lembrem-se, né? Quando falamos qualidade, a qualidade ela é o quê? Ela é a qualidade do produto por um preço que o consumidor está disposto a pagar. Então, qualidade para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Então, quando falamos de qualidade para um nível de classe social, para outro, isso pode mudar, né, com a percepção de quê? De custo-benefício. O que vale para mim não vale para todos, não é isso?
Então, saber identificar essa diferenciação torna o atendimento ao cliente muito mais eficiente e eficaz, ok? Permitir aos clientes efetuar transações de forma mais rápida, mais fácil. Quando você já conhece a característica do seu cliente, já conhece a característica daquele mercado, daquela região, você consegue transações muito mais simples, muito mais rápidas, sem tanta experimentação, sem tanta demonstração, enfim, o mais objetivo possível, ok? Fornecer serviços de suporte, né, pré, durante e pós-venda. Ou seja, quando você conhece a característica do seu cliente, você tem serviços, né, agregados ao produto, à venda, ao canal de vendas, né, ao ponto de venda, que você dá suporte ali antes de vender, durante a venda e o pós-venda, né, aquele atendimento de recall, aquele atendimento de call center, enfim, tudo que você pode fazer de pós-venda para que aquela venda ela tenha uma eficácia não só de ganho, né, de lucro, né? Quando a gente fala em lucratividade, mais uma vez, nós não pensamos no lucro momentâneo, no lucro de uma venda de uma única peça. Nós pensamos na continuidade das vendas, na venda no tempo, na venda perene, né? Naquela venda com tendências futuras. Então nós pensamos em lucratividade, ok? Ter um maior enfoque nos clientes com vista a uma maximização do ARPU, né? O que é isso? Average Revenue per User, ou seja, é a renovação do usuário, a média de renovação por usuário, né? Um cálculo de renda por usuário. É aquilo que você sabe qual é a tendência. Por exemplo, a economia do país, ela hoje está retraída, mas vamos supor que você estivesse num outro momento, não é? Então você sabe que a média de um usuário, de um cliente seu, a média de renda, a média de compra dele, ela vai aumentar ou diminuir dependendo da situação econômica do país, né? O dinheiro que ele está disposto a gastar com aquela classe de produtos que você vende, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a realidade econômica do país, inclusive, ok? Disponibilizar a mesma informação ao cliente, independentemente do canal de contato com a empresa, não é isso? Quando você tem um CRM competente, você tem um relacionamento próximo com o consumidor, você vai disponibilizar todas as informações que ele precisa nos meios mais práticos, não é? Aquela maneira como você pode otimizar os seus recursos, seja na internet, seja na embalagem, seja no atendimento ali na loja, no pós-venda, enfim. Qual for o contato que o cliente tenha, né? A maneira como ele prefira entrar em contato, e você vai, através de um CRM, descobrir qual é a melhor maneira, qual é a maneira que aquele mercado, aquele cliente, né, seu, ali, aquela classe de clientes que você está querendo explorar, ela prefere, ela gosta de se relacionar. E com isso você vai atacar essas possibilidades de forma mais eficiente. A boa aplicação do CRM pode influenciar o montante, né, que os clientes gastam na empresa e o seu grau de fidelização. É aquilo que falamos, quando você usa lá uma ferramenta de cálculo de renda, de você verificar as tendências de mercado baseado na economia, não é? De você conhecer pelo menos ali em média, né, qual é o comportamento dos clientes daquele mercado, daquela região para aquele tipo de produto. Se você fizer um trabalho bastante competente de serviços, de suporte, né, pré, durante e pós-vendas, você aumenta a fidelização. Com isso você fica de olho na lucratividade, a venda ao longo do tempo, ok?
Algumas empresas, através da implementação de programas de CRM, conseguiram ganhos significativos em termos de proveitos, satisfação dos clientes, produtividade dos funcionários, bem como reduções dos custos em termos de novos clientes, né, de captação, de aquisição de clientes. Ou seja, um software, né, com a participação aí direta, obviamente, de marketing, de vendas, mas é uma ferramenta que a logística tem que conhecer e participar para quê? Para atuar, não é, nesses momentos de abastecimento, de transações, de relacionamentos, de serviços voltados ao cliente, enfim. Tudo isso está interligado, não é? Interrelacionado. Essa é a característica fundamental de um CRM aí. Ok? Muito bom. Agora vamos para uma coisa bem prática, aquilo que é usado no dia a dia por todas as áreas dentro da empresa e fora da empresa, não é? No ponto comercial, nos armazéns, nos estoques, dentro da fábrica, inclusive, né, de um processo para outro, que é o código de barras. O código de barras é de grande importância para a agilidade e bom andamento de um processo informatizado, para gerenciamento da cadeia de abastecimento. Você os encontrará em supermercados, hospitais, lojas, indústrias, fazendas e até na sua própria casa. Ou seja, o código de barra é uma das melhores invenções aí para que você reduza os erros, né? Porque você elimina digitação, você faz a identificação dos materiais de forma rápida, em tempo real. Mesmo que você tenha um coletor de dados em mão, que você precise levar até um posto de descarregamento, ele será muito mais rápido do que a digitação, não é, de todos aqueles códigos. Lembrando que nós podemos ter códigos inteligentes que utilizam aí 12, 15, 18 casas, não é? Então, assim, a digitação disso ela é complexa e podem ocorrer diversos erros. O código de barras, ele eliminará essa possibilidade, ele reduzirá, pelo menos consideravelmente, a possibilidade de erros de digitação. Tornam-se parte, não só isso, né? Assim, se a gente lembrar que o código de barras ele está integrando todas as cadeias, né? Internas e internas. Todo o ciclo logístico, né? ele é bastante facilitado com essa ferramenta, com os códigos de barras. Tornam-se parte integrante das vidas, né? Das nossas vidas. O código de barras tem a finalidade de identificar um produto. Ele contém informações como o código, a descrição, o país de origem, a empresa, ou seja, toda a rastreabilidade do produto você consegue fazer pelo código de barras, ok? Você já deve ter deparado com essa situação em um supermercado. Quando a caixa tenta fazer a leitura do código de barras de um produto e não consegue, o que ela faz? Ela digita os números, né, contidos na parte inferior do código de barras, que nada mais é do que a descrição, número e identificação representada no código de barras, ok? Então, o código de barras ele é uma cópia, né, do código, da descrição, da origem, de tudo aquilo que ele vai facilitar a digitação. Imagina se o caixa tivesse que digitar o código, a código, quando realizamos uma compra com vários itens, não é isso? Acabamos de falar. Todo esse processo de digitação, ele será otimizado e também será qualificado, não é isso? Vamos ganhar também em qualidade aqui nesse caso, ok? O código de barras é lido pela varredura, não é, de um pequeno ponto de luz através do símbolo do impresso. Seus olhos veem apenas uma fina linha vermelha emitida pelo leitor a laser, um scanner. Todavia, o que está acontecendo é que a fonte de luz do leitor está sendo absorvida pelas barras escuras e refletida pelos espaços claros.
Um dispositivo do leitor pega a luz refletida e a converte em um sinal elétrico. A necessidade das empresas de um melhor gerenciamento das informações buscou no código de barras uma melhoria na produtividade para agilizar os processos, otimizar a mão de obra para assim aumentar uma margem de lucro, sua margem de lucro. Bem explicadinho aqui o que é, como funciona, até mesmo um pouco da parte técnica da leitura do scanner, né? As barras, como elas são, o que deixam de ser, quais são os objetivos, não é? Aumentar lucro, otimizar mão de obra, reduzir erros, é isso aí. Esse é um resumo das funcionalidades e do que é o código de barra. Os benefícios, né, de se implementar a tecnologia do código de barras, então, são a redução dos ciclos de processamento. Quando você vai transferir um material de uma fronteira a outra, seja essa fronteira apenas visual ou de espaço mesmo, né? Você faz isso sempre em tempo real, né? Contendo informações ali em tempo real. Né? O aumento das taxas de output. O que é output? Nesse caso aqui, é a informação precisa, real, né? No momento exato, na velocidade online, não é? Isso é o output, é a informação que sai, não é? O ponto de saída de informações. O aumento na precisão das informações, né? A redução dos erros, redução das perdas com materiais. Quando você identifica os materiais com código de barra, você reduz a possibilidade de utilização incorreta do material, não é? Por quê? Porque leia-se no código de barra o que o material é exatamente, né? A marca, a origem, a cor, tudo isso facilita e reduz perdas. Um baixo custo e um menor tempo de implantação. O código de barras não é um sistema, né? Um software, um sistema todo integrado aí, muito caro. Ele é um sistema até relativamente fácil de se implantar, né? Ele requer uma tecnologia, hoje em dia é bastante difundida, então não há o que temer, né? Ele é muito rápido, fácil, fácil de se fazer, né? Fácil utilização também, é apenas leitura, né? Não requer nenhum tipo de treinamento mais especializado, né? Apenas um treinamento básico para a utilização dos coletores de leitura ótica, né, do código de barra. Uso de equipamentos compactos, né? Você utiliza sempre equipamentos muito pequenos, portáteis, manuais, não é? De fácil acesso, de fácil locomoção, inclusive. Alta velocidade de captura dos dados, não é? Apenas com uma aproximação ali você já resolveu o problema, rapidinho. Informações, né, sobre validade, data de fabricação, local, onde foi produzido, enfim. Você tem várias informações dentro de um código de barra, né? Não é só o código do produto. Não importa qual o seu negócio, a tecnologia de captura de dados por código de barras poderá auxiliar a atender os mais difíceis desafios que você se defronta. Um código de barra agiliza desde o comércio até os serviços, até a indústria, enfim, todo tipo de negócio você pode trabalhar com código de barras, não é? Para facilitar o dia a dia, para auxiliar as pessoas nas tarefas, na identificação, na informação com velocidade, informação precisa, enfim, é um benefício, sem dúvida alguma, dos melhores, ok? Muito bem. Associado ao código de barras, o que nós temos? Nós temos a radiofrequência, uma identificação via radiofrequência, ou seja, além de eu ter os coletores manuais ali, eu posso fazer o descarregamento desses coletores
dessas informações utilizando uma radiofrequência, utilizando ali um descarregamento virtual, vamos chamar assim, né? Você envia a informação através da radiofrequência de um coletor para um receptor de informações, né? Depois que você lê os códigos de barras. As novas tendências tecnológicas nos levam cada vez mais à implementação que buscam a melhoria contínua, não é isso? Então, depois que você coletou a informação pelo código de barras, você agilizou ali a coleta das informações com a radiofrequência, né? Você está redistribuindo a informação agora com velocidade, com online, né? Utilizando ali o tempo real. Temos como forma de tecnologia a transmissão de dados através das etiquetas tag, ou seja, quando você tem os seus produtos todos identificados com uma etiqueta inteligente, né, uma tag, você consegue fazer a leitura do seu espaço total, né, com um único leitor óptico suspenso pela radiofrequência e identificar todos os itens que você tem naquele espaço em questão de segundos, não é? Então a radiofrequência, ela contribui para o controle do inventário, para a leitura à distância, enfim, olha o benefício, né, que isso traz. Essa etiqueta utiliza ondas, né, eletromagnéticas para transmitir informações através das ondas de rádio. Uma das vantagens das etiquetas inteligentes é o que podem armazenar informações e mais de um item pode ser lido ao mesmo tempo. Então a quantidade de informações de uma etiqueta inteligente, ela é muito mais abrangente, não é? E o tempo é real e a distância, né? Você pode conseguir ler ali. O sistema de identificação por radiofrequência consiste de um transponder com rádio e um leitor para conectá-lo a um sistema de informações corporativo, ou seja, equipamentos, né, de uma tecnologia boa e que consegue identificar por radiofrequência e um transponder com rádio vai levar aquela informação até o meu software, seja ele um ERP, um WMS, um TMS ou qualquer outro que o valha, qualquer outro similar, ok? O transponder é composto de um chip e antena, que é ativado por um sinal de rádio na sua frequência de trabalho. Quando isso ocorre, ele envia um sinal contendo sua informação ao leitor para identificação das informações contidas nas etiquetas. Uma explicaçãozinha técnica do funcionamento da radiofrequência, identificação por radiofrequência. Ok? Muito bom. Continuando aqui um pouco mais sobre a radiofrequência. Né? Essa tecnologia apresenta dois formatos de etiquetas, ativa e passiva, que apresentam as seguintes características. Tecnologia ativa, o que ela precisa? Ela necessita de baterias, opera com maior distância de leitura, ela tem um alto custo e um tempo de vida limitado. Os leitores são grandes, não é? É uma tecnologia que você vai utilizar para grandes operações, para operações que você realmente precisa de mais... você tem distâncias maiores, você tem mais espaço, você tem produtos mais valorados, né, de valor de mercado, de custo, de preço mais alto. Então, é uma tecnologia que ela evolui muito rápido, por isso que você tem um tempo de vida limitado ali. É uma tecnologia que você precisa acompanhar a evolução com maior frequência, com maior habitualidade, ok? E do outro lado, você tem aí a tecnologia passiva, não é? Então, ainda lá na tecnologia ativa, ela é sensível a alta e baixas de temperaturas, né? Tem que tomar mais cuidado. Na tecnologia passiva,
ela não necessita de baterias, né? Necessita de menores distâncias para a realização de leitura, né? Você precisa estar próximo ao produto, né? O custo é mais baixo e o tempo de vida ilimitado, porque você usa mais internamente, você utiliza, ela tem um desgaste menor, não é? Ela dura, tem uma durabilidade maior. Leitores são pequenos, trabalham em condições severas, né, adversas, frio ou calor, né, facilidade de fixação, não é? Porque é tudo muito manual, é tudo muito portátil na tecnologia passiva. Na tecnologia ativa, não. Quando você está querendo ler um armazém, você tem que considerar todas as características daquele armazém. A tecnologia é muito mais cara, muito mais abrangente, uma etiqueta inteligente ainda é caro, né? Ela já tem aí mais de 10, 15 anos no mercado nacional e ainda assim é pouco difundida, porque é caro administrar o sistema, né, de hardware, né, que você tem que implantar, ele é caro, enfim, e é muito sensível. Então, o mais habitual é essa tecnologia passiva, que ela é manual, ela é mais fácil, ela é mais barata, ela é mais flexível, ok? Muito bom. Quais são os benefícios de você ter uma radiofrequência, de você utilizar essas tecnologias de identificação por radiofrequência, né, sobre o código de barras? Ele não requer uma linha de visão direta entre o transponder e o leitor, como ocorre no código de barras, em que o laser tem que varrer toda a extensão do código. Não é isso? Então aqui, quando, por exemplo, você passa por uma porta onde o leitor de radiofrequência ele lê de uma vez só todos aqueles itens, você não precisa estar tão próximo, você não precisa ter ali a característica de ficar lendo letra por letra, né? O simples movimento daquelas etiquetas através de uma barreira já é o suficiente para que ele leia tudo que está ali. Não precisa aproximação, não é? É capaz de ler e gravar, não é? Ele possibilita a leitura de vários itens ao mesmo tempo, não é? A radiofrequência, ele é fácil de ser fixado em objetos. Aqui nós estamos falando das etiquetas inteligentes, tá? Para fazer a radiofrequência. Quando você faz transmissão de dados via radiofrequência, né, com coletores e receptores de informação, você não está fazendo por etiqueta inteligente, mas você está aproximando os leitores. Então você está combinando duas tecnologias aí, tá? A tecnologia do código de barras mais a tecnologia de radiofrequência ou de conversa, né? A tecnologia de adaptação, de interrelacionamento entre softwares, ok? A etiqueta inteligente, você não precisa ter um único item, você lê vários itens ao mesmo tempo, você fixa ele em objetos facilmente, não é? Você trabalha de maneira eficaz em ambientes hostis, sujeito a diversos intempéries, proporcionando melhor distância de leitura. Então, assim, quando você, apesar do problema que você tem com temperaturas e outros problemas mais aí com radiofrequência da etiqueta inteligente, leitura à distância, você também pode considerar que você pode ter uma linha de produção ali não uniforme, né, não padronizada, que o material chega ao armazém ou ao ponto de venda de uma forma muito peculiar ali, ou seja, de uma forma não padronizada. E isso faz com que uma tecnologia com etiquetas, com radiofrequência, ela melhore, não é, a sua possibilidade de controle maior sobre o processo e sobre os registros, não é, os seus saldos, a acuracidade do armazém, do estoque. Para que as etiquetas inteligentes sejam implantadas, é uma questão de tempo, né? Ainda há uma expectativa
de que cada produto irá conter a sua etiqueta inteligente e através dela o mundo, né, pede cada vez mais esse empenho logístico e com elas conseguiremos melhorar de forma significativa o desempenho da cadeia de suprimentos, né, do System Supply Chain Management. Aí, né? Então, quando nós falamos em etiqueta inteligente, nós falamos em facilitação de serviços, né, com redução de custos e ganho de produtividade. O problema é que a gente reduz o custo da operação, né, reduz o custo dos serviços ali, da mão de obra, porém a tecnologia é muito cara. Isso faz com que o trade-off, a troca de um por outro, ainda não seja eficaz, ou seja, não há aí ganhos, né? Não há uma relação de ganho-benefício, né? Então, até que essa tecnologia seja mais aprofundada e mais realizada, o ganho em escala talvez faça com que no futuro não tenhamos mais leitores, né, assim, manuais, não tenhamos mais essa necessidade de fazer conferência com a leitura aproximada dos códigos de barra. A etiqueta inteligente poderá substituir tudo isso, né, com apenas a movimentação do material por fronteiras onde existam leitores capazes aí de manter o estoque bem cuidado, bem administrado, sem a necessidade de serviços manuais, ok? Muito bom. Até aqui nós fomos então com radiofrequência. Esses foram os assuntos dessa aula. E na próxima aula abordaremos então o EDI, não é? Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.